Olá, meus amigos, aqui outra vez Edmundo Silveira, no programa 105 Esportes. Nós estamos no Instituto Casa de Vovó Dedé e temos como convidado o Benê Lima, cronista esportivo, radialista, jornalista, uma pessoa que conhece profundamente sobre a área do esporte e algumas coisas mais profundamente relacionadas ao futebol. A satisfação da CT5 é muito grande, Benê, em te receber e podermos conversar, falar um pouco sobre essa crônica esportiva, sobre esse esporte cearense, que tem tantos grandes craques, tem tantas pessoas que conhecem profundamente sobre o nosso esporte, principalmente o senhor, que já está há muitos e muitos anos à frente dessa atividade, tá certo? E eu gostaria muito, no dia de hoje, conversarmos um pouco sobre o que nós tínhamos antes de informações, que eram as revistas, né, que ficaram nacionais e internacionais, como a Placar, né, os Jogos Olímpicos, que saía sempre nas revistas, as edições, os livros que nós líamos sobre a Copa do Mundo, sobre os clubes, né, individualmente. Então, são algumas coisas importantes que nós queríamos conversar contigo nesse programa. Uma outra coisa importante, que é exatamente isso aqui que eu quero te mostrar. Um DVD como esse aqui, falando sobre a edição das Copas do Mundo, você tem um histórico desde a primeira Copa do Mundo, em 30, até a última. Então, quer dizer, a gente tinha um histórico num apenas DVD. Hoje, se a gente quiser, né, ter alguma informação melhor, a gente tem que esperar alguém faça um TikTok, alguém faça um vídeo, né, sobre a gravação. É muito importante e muito bom e rápido para a gente entender tudo aquilo que passou. Mas eu quero exatamente, Benê, falar contigo sobre essas coisas que ficaram na história e que a gente busca num livro, busca numa revista, nas edições nacionais e internacionais, essas informações. Vamos falar um pouco sobre essas coisas. Depois eu quero entrar contigo também, já informando para quem está nos assistindo, sobre falarmos diretamente sobre o futebol cearense, no qual a gente está a par já há 30, 40 anos. Olha, Edmundo, para mim, para a maioria professora Edmundo, com todo o respeito que você nos merece, primeiro eu gostaria de ressaltar, com a permissão de todos, que, de certa forma, é uma surpresa vê-lo estar contando com toda essa estrutura, que são raros os profissionais que podem contar. Parabenizar também aqui a toda essa equipe que está aqui. Talvez eu esteja fugindo um pouco do contexto, mas é assim, eu sou uma pessoa que gosta de ver o todo, né? Porque o todo é sempre maior do que todas as suas partes somadas. Não, mas é muito bom sempre estar sendo elogiado e agraciado pelas palavras das outras pessoas, pelo que se tem, o que está se mostrando. E eu pelo menos, fico muito satisfeito em, mais uma vez, né, te ouvir. E é bom porque eu aqui não tenho procuração para representar ninguém, mas eu estou aqui também interpretando ou representando outras pessoas que têm praticamente o mesmo sentimento que eu em relação à sua pessoa, à sua personalidade, ao seu profissionalismo. Eu gostaria também de tentar, apenas uma tentativa de sair um pouco do lugar comum, mas é muito difícil, porque sempre nessas apresentações a gente recebe alguns enaltecimentos e devolve, o que é uma prática usual, uma prática comum. Mas é importante que as pessoas também elas possam, mesmo diante da imagem que vai para o público, elas possam se sintonizar com aquilo que está se passando aqui nesse instante, para que elas saibam o quanto há de verdade no que eu e você vamos falar. Então, quero agradecer pela oportunidade. Aprendi que a gente não desfaz de elogios, mas da mesma forma que eu disse para você, eu quero dizer de público aqui, não por falsa humildade ou por falsa modéstia, mas que eu nem me considero a pessoa ideal, e acho que não tem a pessoa ideal, mas tem pessoas muito mais preparadas do que eu não diria nem do ponto de vista da formação, da competência, mas do ponto de vista de que elas valorizam muito mais que eu a história. Eu tive, para sobreviver na crônica esportiva, diante de tanta gente boa, eu tive que adotar um certo cunho pragmatista. Então, esse pragmatismo é que me fez deixar um pouquinho a história de lado, não porque eu não a valorizo, pelo contrário, se não valorizasse, aqui não estaria.
mas para que a gente pudesse falar um pouco sobre tudo e trabalhar aquilo que eu mais gosto, como acabei de falar para o amigo aqui em off, que é o aspecto conceitual. Porque esse é o que mais fica, esse é o que mais toca as pessoas. Os insertos, ou seja, aquelas frases bonitas, são importantes até para o desenvolvimento aqui da nossa conversa, da nossa conversação, mas esses inserts, do ponto de vista conceitual, eles são importantes porque a pessoa, me parece que eles acionam chaves de memorizações que fica muito mais para as pessoas. E é sempre importante, eu tenho essa ousadia de pensar que mesmo num bate-papo como esse, alguma coisa a gente tem que entregar. E essa coisa pode ser chamada, me desculpe a aparente pretensão, de legado, por menor que seja, mas é um legado. Sim, claro que tudo que nós conversarmos aqui é direcionado exatamente para o público que está nos assistindo e que não é pouco, viu? Nós temos uma variedade de pessoas, né, que eu já recebi, veja só assim, eu recebi, né, uma ligação de um amigo nosso que mora no Canadá, olha só, em Canadá, né, no Canadá, no país Canadá, nos parabenizando pelo podcast, pela pessoa que foi chamada, pelo que foi comentado, né? Então, isso para mim é de uma coisa maravilhosa. Como recebi também do México, uma pessoa que está no México assistindo os nossos podcasts, né? E que fala que essa qualidade do que nós conversamos, trocamos ideias, né? Do próprio instituto aqui, da Casa de Vovó Dedé, entendeu? Está sendo mostrada por vários lugares e vários países. Então, para mim, é de uma responsabilidade muito grande. E trazer pessoas com a sua pessoa e comentar sobre a crônica esportiva cearense não é simples. Não vou dizer que você foi o primeiro nome a ser lembrado, mas pessoas que a gente lembra e quer trazer, quer falar, mas assim, olha, o meu contrato com a empresa não permite que eu dê entrevista, eu fale isso, fale aquilo outro. Aí o outro fala, olha, eu não posso por isso. Então, quer dizer, vários problemas que se tem em relação a isso, né? E eu sou muito grato, muito satisfeito, tá certo, com o Edmundo, o apresentador, mas também a CT5, o programa, de ter a sua presença aqui e a gente poder comentar sobre isso. Por exemplo, quando eu trago, ou quando a gente fala, né, sobre essas edições, por exemplo, a revista Placar, ela ainda existe, ainda está pelo país, quem buscar, quem procurar nas bancas, encontra a revista. Ela tinha as informações nacionais e internacionais de uma importância muito grande. Eu não vivia, tá certo? Eu, do profissional da área de esporte, eu não vivia como atleta e depois como treinador de futebol, e até hoje mesmo, sem acompanhar o que eles falam, o que eles comentam, os grandes escritores, que eu acho que são grandes escritores, comentar e falar sobre as grandes conquistas. E ela fica para a gente, mas fica na memória, meu amigo, a memória vai embora. A gente termina nem lembrando disso. E aqui não, ela está resguardada, está ali pronta. Você vê que a revista está novinha, entendeu? Por quê? Porque tem um carinho muito grande por isso. Como também surgiu a edição nas Olimpíadas. E quais dessas coisas nós vamos lembrar que aconteceu? E, para mim, a história é o grande legado que nós temos, o Benê. Porque é o seguinte, eu hoje, como comentamos antes, eu tenho uma história, né, na Almanac do Evandro Ferreira, sobre o Ferroviário Atlético Clube, partidas que eu joguei que eu nem lembrava, nem sabia que eu tinha participado, torneios que nós fomos campeões, que eu também não me vinha na memória. E quando eu peguei o almanaque do Evandro Ferreira e analisei participações minhas, estavam lá todas. Olha só a importância que é essa história e o orgulho que a gente tem. Eu hoje posso dizer com muita satisfação que eu tenho 5 livros que citam meu nome como profissional, como presente, né? Fora a revista Placar também saiu quando eu jogava, saía na loteria esportiva, tal, aquele negócio todo. Então, quer dizer, isso é de uma importância muito grande. Eu quero exatamente comentar sobre isso, tá certo? Sobre essas edições e essas histórias que são colocadas e que quantas vezes você foi para o microfone comentar sobre esses assuntos? Que na tua vida de 30, 40 anos aí de microfone, tu comentou sobre esses assuntos, como as edições da Copa do Mundo, as edições da história do futebol. Quantas vezes você foi para o microfone e comentou sobre isso e deu a sua opinião? Então, essas coisas que eu quero que a gente aqui converse e mostre para o público como é que a crônica esportiva funciona, como é que você age. Olha,
Você toca num ponto que eu acho crucial para a formação do cronista esportivo, sobretudo aquele que trabalha com rádio e hoje com as diferentes mídias, porque são raros os profissionais, eu sei que aqui você tem alguns deles, mas que têm uma formação jornalística, né? O rádio ele tem as suas características, a crônica esportiva tem as suas características muito próprias, e até já me perguntaram, e a formação do cronista? Não, a gente tem um curso que trata apenas do essencial, mas eu lembro que um dos dirigentes históricos, não só da APCDE, que é a Associação Profissional dos Cronistas Desportivos do Estado do Ceará, mas o criador do Sindicato dos Radialistas e também dos jornalistas, que foi o doutor Adelson Maia. O Adelson me disse certa vez, num certo tom de confidência, quero crer, Benê, eu fico assim impressionado que para você produzir, por exemplo, um comentarista, você produz uma centena para poder daí, quem sabe, tirar um narrador esportivo. E eu fui aprendendo com ele, com a experiência dele, a valorizar e a saber observar e distinguir, mesmo dentro da profissão, digamos, genérica de cronista esportivo, que a formação do cronista ela é essencial. Veja no seu caso, eu não lembro exatamente onde eu o conheci, mas eu lembro que nós já passamos numa determinada escola, eu fui para um evento seu, há poucos dias eu vi registro disso. Eu lembro de ter o visto, por exemplo, na faculdade da Grande Fortaleza, no evento em que estava esse profissional extraordinário, me permita aqui mencionar o nome, o Edson Palomares, aprendi a admirá-lo. E eu quero já aqui abrir um parêntese para uma inconfidência. Acho que não é muito do seu estilo, não, até porque também é ex-atleta, mas não vejo falta de ética nisso, não. Falta de ética é mentir. O Palomares participou de um evento com o Leão, promovido pelo Sindicato dos Treinadores. O Leão, muito esperto, falou depois do Palomares, que o Palomares deu simplesmente um show. Porque a questão do Palomares, e o Palomares, se fosse cronista esportivo, era um cara de ponta. Por quê? Porque não é só o conhecimento. O cronista, em regra, até que tem pouco conhecimento, né? Mas o microfone é mero meio de transmissão. Se você não tiver conteúdo, aqui não sai nada, entendeu? Então, você, inclusive, com essa experiência que você está tendo, que eu não sei exatamente quando se iniciou, mas você tem uma personalidade, um perfil profissional, digamos, plural, multifacetado. E isso enriquece, mas sobremaneira, sabe, o perfil do profissional. Os cronistas, eles têm que buscar fazer o mesmo. E eu sempre batalhei por isso. Não importa se tem curso, não importa. Já tivemos aí um ensaio nessa faculdade, que se não me engano é pública, a FGF, nós tivemos um ensaio que foi a criação, mas não vingou, do curso de radialismo. Eu achei aquilo tremendamente importante. Mas, como eu disse, infelizmente não vingou. Mas é importante porque é uma profissão diferenciada de cronista esportivo, porque o microfone, como eu te disse, é mero meio de transmissão, mas o que vale é a sua bagagem, é o que você traz. Então, o seu conhecimento ético, moral, estético, tudo isso, educacional, tudo isso é que faz o cronista esportivo. Você mostrou tudo isso aqui, e enquanto você mostrava, eu estava aqui, já me ocorreu aqui uma ideia. Olha que mote extraordinário você nos dá. E para esse público também que está nos ouvindo, e que eu sei que é cada vez maior, à medida que os programas vão se sucedendo aqui. O mote que você nos trouxe é de que o fazer do cronista é diferenciado. As pessoas pensam que o cronista é aquele cara que simplesmente mostra, narra, diz o que foi o jogo, descreve. Não, ele é muito mais que isso. O papel do cronista mais essencial é aquele que se inicia no momento em que o jogo termina, no momento em que a bola para de rolar, porque é aí que ele começa a fazer história. Essa história aqui não foi contada durante as partidas, é em decorrência delas, mas foi contada após. Então, tudo isso aqui é um elemento enriquecedor fantástico. E digo mais para você, em essência, nada mudou. Está enganado quem pensa que mudou. Nada mudou.
Agora, mudou a maneira de apresentarmos o conhecimento. Sim. Somente Simplificaram isso. tudo, né? Exato, exato. E que Simplificaram, adequaram, em certa medida, se empobreceu na questão da profundidade, mas ganhou na questão da estética e ganhou na questão também digamos, do aspecto plural, porque hoje se mostra muito mais. E por quê? Né? Vamos até matar lá já outro coelho aqui, nessa mesma cajadada. Se mostra muito mais porque o perfil do público é diferenciado. Antes nós tínhamos garotos que torciam pelos times do Sul e Sudeste. Hoje nós temos garotos que torcem pelos times de fora do país, entendeu? Sim. Então, acho que a maneira, não sei se combater seria, mas a maneira de você oferecer elementos nossos, próprios, para o nosso público interno, é exatamente valorizando a história do que nós fomos, mas, acima de tudo, do que nós continuamos a ser. Olha, Benê, veja só o seguinte, você quando começa a falar desses conhecimentos da crônica esportiva, aí vem a lembrança, né, de quando eu cheguei como atleta aqui em 78, aí eu encontrei Moésio Gomes, Messias, se não me engano é Messias Holanda, era Messias Holanda, acho que é, narrador. Não consigo te ajudar, não, mas eu acho que era. Aí Paulinho Rocha, que já estava Paulinho parando, Rocha, que é histórico na crônica esportiva cearense. O Tom Barros, que é um nome extremo, né, da nossa crônica. O Wilton Bezerra, né? O Wilton Bezerra. E outros mais que já foram. Então, esse pessoal, veja só o seguinte... Sérgio Pinheiro, deixa eu prestar aqui uma homenagem. Sérgio Pinheiro, um cara que sustentava um programa de 3 horas sozinho. Carlos Fred, pelo ecletismo. Sim. Eu me lembro que quando eu estava em outro estado... Júlio Salles. Não, Gomes Farias. Um número de pessoas, né, que a gente vê assim de uma crônica esportiva de renomados, pessoas que passavam horas e horas com um radinho no ouvido, mesmo no jogo, porque não podia ficar sem ouvir os comentários e nem sequer a narração dessas pessoas que nós citamos aqui, né? Hoje, da forma como está sendo, não tem mais essa ligação desse público com o jogo. Por quê? Porque você vê no YouTube, você vê os comentaristas, os meninos hoje, né, que tem uns que são maravilhosos, como o Caio César, eu sempre o elogio, que o Caio César é um narrador que empolga, né? Eu digo assim, olha, você empolga a pessoa assistir e te ouvir, né? Mas é o quê? É através do YouTube, através do canal de televisão, né? Não é mais no radinho que a gente gostava de ouvir, né? Então, essas coisas teve uma diferença enorme, né? Desses meninos, o Antero, né, que está na ESPN, se eu não me engano, né, que quando ele faz também a narração, vou fazer a transmissão. Ele já esteve no Sport TV, não sei se voltou para lá. Pessoas ótimas, pessoas que eu conheci na minha época que trabalhei no futebol, né, e que são meninos bons. E outros que aí a gente nem o nome dá para a gente se enquadrar, porque você quase não ouve, né? Quase você não percebe da grandeza que eles são, porque são meninos que sabem lidar com isso também. Mas é bom que me permita fazer só uma observação, mas que eu não sou perfeito, Fica à vontade. Essa pretensão, nosso programa não, aqui é para a gente bater papo mesmo, independente de só não gosto e não quero ser nunca, e há alguns que a gente esquece o nome, me perdoem, né, porque nem sempre vem a nossa memória. Exato, nesse ponto, é exatamente nesse ponto que eu queria tocar. Aqui a gente não está privilegiando, o problema é que você mesma antecipou-se e disse, a diversidade, o número de profissionais de boa qualidade é tamanho que é impossível para a gente hoje, aqui num programa como esse, e aqui como nós estamos na base do improviso, neste instante, a gente nomeá-los, né? Então, eles sabem que... Só a lembrança deles, para mim, já é uma satisfação, porque nós não temos a obrigação de lembrar nem Quando a gente ninguém, fala em um mas ou dois... temos carinho a essas pessoas, temos respeito a essas pessoas. Isso. Quando a gente fala em um ou dois desses jovens, na realidade, a gente está homenageando, digamos, entre aspas, a todos. Sim, de forma simples, mas homenageando a todos. São os nomes que vieram à lembrança, e às vezes, por exemplo, da minha lembrança, por exemplo, você deve ter mais conhecimento sobre eles, né? Porque você citou aí um órgão, né, que é de uma importância muito grande na crônica esportiva, que é a PCDEC, né? E eu conheci desde o tempo do Gilvan Dias, que foi goleiro, um dos bons goleiros do futebol cearense. Depois conheci ele como presidente, né? Que eu, modesta parte, posso dizer isso, criamos aqui a AGAP, né? Porque antes não se tinha, se eu não me engano, o nome era...
Deixa eu me lembrar aqui como era FAAP, não, FAAP é a Federação das Agapes. FAAP é a nacional, né? Mas tinha outro nome, é FUGAP, se eu não me engano. Talvez Né? seja E isso. existia algumas sedes já no Brasil, e aqui no estado do Ceará não tinha. Então eu, Lídio Neto, Gilvan Dias, foi convidado na época, o Serginho Amizade, foi chamado na época, vários nomes importantes do cenário esportivo para se criar, né, a AGAP cearense, que não tinha na época, isso, se não me engano, isso foi em 1996, por aí. E eu fiz parte, eu fui membro, né, fui escolhido como diretor, eu dei uma ideia, chamei a todos, eu tive a iniciativa de fazê-lo, né, e está lá. Eu posso dizer isso com muito orgulho, entendeu? E sem querer aparecer, porque está registrado lá nas atas da reunião, está lá nas placas das primeiras diretoria, está lá o meu nome. Então, eu posso citar o assunto e estar presente, né? Sim. E o Wilson Piazza, que na época era o presidente da FAAP, foi quem veio fazer a inauguração. A nossa sede era simples, era ali no Presidente Vargas, né, no PV, um cantinho abertinho lá, mas depois fecharam tudo, mudou tudo, e depois a GAP ficou como agora o Celso Gavião, que foi um atleta que jogou comigo no Ferroviário, fomos campeões em 79 pelo Ferroviário Atlético Clube, como atletas, né? Hoje o presidente é o Celso Gavião, e o Cícero Capacete é seu vice-presidente. Quer dizer, olha só, a gente quando conhece, tem a história voltada com essas pessoas, a gente tem essa ligação mais próxima, entendeu? Então, eu posso falar sobre isso porque eu estive presente. Tá certo? Mas eu queria que você me falasse também sobre a PCDEC, que é um órgão importante, ainda é o Adécio? Não, o Adécio já partiu, nos deixou. Depois do doutor Adélson Maia, nós tivemos Edilson Alves, que fez um trabalho espetacular. Edilson Alves, que também foi diretor da Rádio Metropolitana durante muitos anos e que hoje dirige o Sindicato dos Radialistas e Jornalistas. E é um cara de muita luta. Olha, como eu tive muito próximo do Edilson Alves, inclusive, ele nos deu essa oportunidade, essa primazia de divulgar o trabalho que ele fazia quando esteve na PCDEC, porque o trabalho da PCDEC, eu acho que ele até é mais interessante do ponto de vista estético, digamos assim, do que o do sindicato. O do sindicato é mais importante para os trabalhadores, para os profissionais, mas a PCDEC faz um trabalho social lindíssimo. Edilson Alves revolucionou a PCDEC e isso não é dito por mim, eu apenas corroboro com as palavras do doutor Adélson Maia, que teve a grandeza de outra vez chegar para mim e dizer: Benê, é impressionante esse Edilson Alves. Eu digo, por quê, doutor? Mas o que eu não consegui fazer em uma década, ele fez em um ano. Quer dizer, isso me lembrou até um caso de um condomínio que eu fiz de tudo, me colocaram lá no Conselho Consultivo. E eu não conhecia muito da lei condominial. O fato é que o cara depois abandonou o síndico e me deixou. E o presidente do conselho é quem assumia o cargo de síndico na vacância. E eu terminei assumindo. Passei quase 2 anos tentando fazer um trabalho lá. E uma senhora, semi-analfabeta, mas de uma veia política assim, inata, ela conseguiu fazer o que nenhum de nós homens conseguimos na história daquele condomínio. Posso até citar o nome, Condomínio Parques das Flores, ali na Godofredo Maciel, próximo ao Detran. Então, aquilo me impressionou muito. Mesma forma, eu acho que, nesse mesmo patamar, o doutor Adélson Maia ficou impressionado com a capacidade de gestão do Edilson Alves. E realmente foi assim. Em termos de organização. Ele tem uma vida, né, no jornalismo, né? Ele passou a vida toda crônica esportiva, dirigindo e organizando, né, a parte dos cronistas, né? O Edilson tem uma vida ali dentro. E foi uma briga grande, porque foi período de Copa do Mundo. Então, o Edilson teve que enfrentar muita coisa, muitos questionamentos em relação ao Castelão, em relação à reforma do PV. Olha, a reforma do PV, na época do grande secretário Evaldo, e aqui estou falando isso, essa conotação de grande não é política, estou me referindo muito mais ao cidadão que eu conheci de perto. O Evaldo Lima, quando esteve à frente da Secretaria de Esportes, e tivemos outros grandes secretários também de esporte no estado do Ceará, tanto no âmbito municipal quanto no estadual, o Evaldo, às vezes por falta de uma aproximação maior com o futebol, até as cadeiras, a PCDEC, e aí por nosso intermédio, meu, falando com o Edilson, a PCDEC conseguiu mudar até as cores das cadeiras que foram colocadas no PV. Por quê? Para evitar
para evitar uma animosidade maior ainda entre os dois grandes rivais locais, Ceará e Fortaleza. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem essa sensibilidade, porque a gente vive muito mais do que as pessoas imaginam, a gente vive o dia a dia do esporte. Hoje a gente não vive o dia a dia dos clubes. O trabalho da crônica esportiva, ela está muito, mas muito prejudicada. Mas por quê? Eu atribuo isso às mudanças que naturalmente ocorrem, né? Porque hoje os clubes têm, até certo ponto, e aqui é uma crítica que eu acho que é procedente, eles são chapas, querem ser, optaram por serem chapas brancas. Eles próprios contam a história deles, quando eu acho que seria muito mais interessante deixar que a crônica, prestigiar a crônica para que ela continuasse contando, pelo menos nos moldes do passado, a história de cada um deles. E por quê? Porque a crônica ajuda o dirigente, o gestor, a ser muito mais reflexivo. Quando você tem uma pessoa que ele diz amém a tudo que você faz, quer dizer, o que você vai poder tirar daquilo ali? Entendeu? A pessoa está sendo paga para aquilo, é paga pelo clube, ela vai se insurgir, vai criticar o trabalho do dirigente. Não, o trabalho da crônica eu acho que é tremendamente importante, mesmo quando ela critica, embora a crítica tenha algo que a gente é indispensável na crítica, que é a crítica ser honesta. Pois não, você ia falar. Nós estamos falando de um âmbito geral das coisas, né? Começamos a citar a PCDEC, que é um órgão que dirige a crônica esportiva cearense, e vamos entrar já nesse debate, nesse assunto sobre a crônica esportiva realmente cearense, tá certo? Deixa eu só complementar, me desculpa e me permita, eu falei de Edilson Alves. Edilson Alves ainda teve outra coisa que eu admirei muito, porque eu falava isso para a gestão esportiva do futebol cearense. Não basta você ter um outro dirigente bom. Esse dirigente bom precisa ter expertise suficiente para formar novos quadros dirigentes, porque o grande problema é esse. A gente vê surgir grandes dirigentes, pontualmente, um aqui, outro acolá, mas fica sempre preocupado. Vamos dizer, no caso do Evandro, ainda bem que o Evandro teve quem o sucedesse, Evandro Leitão, mas o Evandro Leitão, a bem da justiça, promoveu uma verdadeira revolução no Ceará. O Ceará tem duas histórias, com todo respeito pelos dirigentes históricos, né? É bom que eu diga isso. Sim. Isso não é demérito para os históricos, é mérito para o Evandro, é mérito para o Robson de Castro, que foi muito injustiçado, e para o atual João Paulo Silva. Né? Esses caras são uma continuação, as pessoas têm que entender isso. História não se faz só com o doutor Eulino, com todo respeito, com o Otônio Didiz, não. Todos nós passamos. Então é importante que a gente valorize o presente e a formação de novos quadros dirigentes. Marcelo Paes. Fortaleza tem uma dificuldade tremenda. A hora que o Marcelo Paes sair, pode ter um ou outro nome, mas não chega até nós a informação. Primeiro porque a gente é alijado da maioria das informações. Antes você sabia até avaliar melhor o trabalho de um treinador. A dificuldade que a gente tem hoje, a gente não vê o cara aplicando o treino. Ficamos proibidos. A gente entende até o porquê. Entendeu? Mas eu acho que houve um exagero nesse alijamento da imprensa que hoje está tremendamente desprestigiada, mas isso é matéria para um outro programa que não aqui, até eu diria. Não, mas eu até, nessa segunda parte aí do nosso bate-papo sobre o esporte cearense, a crônica esportiva cearense, vamos falar sobre isso, sobre essa proibição, essa coisa impedida de você não ter como comentar ou criticar o trabalho de alguns profissionais. Mas eu queria te pedir licença, fazer um parênteses na nossa conversa aqui, para fazer um agradecimento às pessoas que se inscrevem, às pessoas que fazem um like, né, e que faz com que a gente apareça de forma de visualização. E agradecer também àquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho e que nos cooperam de forma de patrocínio. Agradecemos muito a dona Ângela do Hotel Malibur, onde ela recebe muitas delegações esportivas, é onde praticamente todo o interior circula pelo hotel dela para vir jogar aqui na capital, né? Então, dona Ângela, muito obrigado pelo apoio, pelo incentivo, né? Agradecer a dona Ediane Silveira também, que ela, além de ser diretora da EAF, ela é dona de uma empresa chamada Dona de Si, que mexe com a área da beleza da mulher como do homem também, então uma mulher muito dinâmica. E também agradecer a seu Cleves, que tem uma arena de esportes para amadores, né, para o bairro do Henrique Jorge, a Arena HJ, onde lá circula várias atividades esportivas,
tanto no campo sintético como na areia. É vôlei, futebol, fut-7, né? Também carimba. Então, várias outras atividades que as pessoas que trabalham no dia a dia precisam de um lazer. Então, ele abre esse espaço e acredita no nosso trabalho e nos apoia. E agradecer também ao Dr. Taumaturgo, com seu Ortoclinic, né? Sua clínica, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa atenciosa demais na área esportiva e também para o público em geral, que também está nos apoiando, nos incentivando para continuar com esse programa. Bené, eu queria comentar e falar exatamente sobre essa dificuldade que a crônica esportiva hoje tem de comentar sobre o trabalho que foi realizado por sua comissão técnica, ou seja, sua, que eu digo, não o seu trabalho, mas dos clubes, né? Que vocês não têm mais praticamente acesso a saber que tipo de treinamento é feito, de filmar, de copiar, de comentar sobre o trabalho daquele treinador, a não ser quando, que aí não tem como proibir, você está lá na cabine de rádio, né? E o treinador está lá na beira do campo se esperneando, gritando, orientando ou não. Aí sim você faz um comentário. E do que foi mostrado, aí você fala sobre aquilo que foi mostrado. Olha, ele jogou no sistema X, onde é que vocês desenvolvem esse conhecimento também, né? Sobre esse sistema X, ele foi uma pessoa ativa, ele fez uma mudança que foi gloriosa, ou mudou a história do jogo, tal. Comenta essas coisas, como é que vocês fazem isso? Eu queria também, antes de até mesmo que você comentasse sobre o assunto, eu queria que você... É necessário o cronista esportivo, o jornalista, ele ser graduado? É necessário ele ser, ou tem algum órgão que proíba de qualquer outra pessoa chegar e comentar ou falar, ou tem que ter obrigações, tem que ter documentos para tal coisa? Olha, eu diria até em tom autocrítico, que o cronista esportivo, ele é muito mais habilitado do que qualificado. Agora, convenhamos, a qualificação ela é algo muito mais complexo, né? Ela exige uma pedagogia bem desenvolvida e bem direcionada, uma boa didática, Mas vejam como há um vazio. Há pelo menos 6 anos eu tentei introduzir, na formação do radialista, nós tentamos introduzir a chamada narração audiodescritiva. Por quê? Porque o número de pessoas deficientes é muito grande. Então, a narração audiodescritiva, ela contemplaria um público que normalmente ela não contempla. Eu não sei se você viu o caso de uma mãe de um jovem torcedor do Palmeiras, cego, que ela ficava na arquibancada descrevendo o jogo para ele. Conheço a história, eu vi, era do Palmeiras, né? Aquilo não foi que despertou em mim essa possibilidade de introduzir na formação do radialista, não importa, não precisa ele ser narrador, mas na formação de todo ele, porque isso seria mais direcionado para o narrador. Mas o comentarista e todo mundo precisaria provar um pouco disso para simplesmente valorizar. É preciso que haja um processo de valorização de coisas que são aparentemente pequenas, que não têm uma grande importância, mas que a gente precisa também saber trabalhar politicamente com P maiúsculo esses aspectos de incremento na formação do radialista, porque ela é, na minha apreciação, e olha que eu estou falando de mim, então que ninguém fique magoado, ela é insuficiente. Ela é muito, muito limitada. Então, é importante e isso cabe a quem? Caberia a quem? A PCDE, que é uma entidade meramente associativa, não caberia a ela. Cabe ao Sindicato dos Radialistas e Publicitários do Estado do Ceará. Você me deixa fazer um parênteses nessa sua fala aí? Pois não, à vontade. Veja só, você citou alguns pontos que nós nos conhecemos, nos encontramos. Veja só o seguinte. Sintrefus, Sindicato dos Treinadores de Futebol do Estado do Ceará. Nós estávamos lá, convidamos o Lula Pereira, a centena de treinadores do nosso aqui. E veio o Emerson Leão, de São Paulo, que fez a graça de vir estar conosco. Nós nos encontramos lá, tá certo? SAFES, né, o sindicato que o Marcos Gaúcho é o presidente. Quantos cursos, quantas apresentações ele fez e tu estavas lá, eu também. IF, né, Instituto Federal, né, aqui do Estado do Ceará, que também o Manuel faz aqueles cursos, aquelas preparações, tudo sobre esporte, tudo sobre futebol,
tudo sobre a área de formação do profissional, né? Na faculdade grande, né? Da Grande Fortaleza, né? Que o Edson Paulo Mares era coordenador da Faculdade Grande Fortaleza, e lá foi aberto também, e foi feito um curso durante 5 meses que o sindicato, o Sintrefus, né, dos treinadores, fez em formação da base ou dos novos treinadores. Hoje está todos eles aí sendo campeões do estado, isso, aquilo, outro. E tu estavas lá. Então, veja só o seguinte, tu tens um conhecimento, veja só, de formação, de ideologias, de táticas, de treinamentos físicos, técnicos, porque esses cursos foram todos voltados à formação e preparação. Sim, tem um também que eu não posso esquecer, que o Evandro faz, o Evandro Ferreira, e você estava lá também, né? Que é o Fute Forte. É ou não é? Você lembra disso também? Lembro. Então, eu e meu filho. Várias áreas que são comentadas. Presidente Mauro e contadas, Carmelli, entendeu? lembro. Então, o teu conhecimento é muito vasto, tá certo? O teu conhecimento é muito profundo em relação ao futebol. Por isso que eu te convidei para que a gente pudesse aqui discutir esse assunto, porque você tem um vasto conhecimento e você sabe o que é mexer com isso. Além de você ir para a beira do campo e você comentar, e também ir para a cabine dos seus programas, tá certo? Comentar e falar sobre essas áreas, entendeu? Então, isso para mim foi de muita importância. Quando você me falou sobre os presidentes, né, que é exatamente isso, o Marcelo Paes hoje é um presidente histórico, pelo que o Fortaleza conseguiu nesses últimos anos, né? Como também ele, na última entrevista dele, ele falou e reclamou, porque muita gente questiona, até ele achou até o desejo de parar ou de deixar o Fortaleza, pelo fato que é muito crítico. Mas essa é a posição do presidente. As posições ou as visões que as pessoas têm, às vezes mais próximas ou então distantes, e vai comentar pelo que ele vê. E o que é que ele está vendo? Um time que caiu. Então, não adianta você vai elogiar o cara, parabéns porque você desceu o time. Não tem isso, né? Tu tinha tudo nas mãos e não conseguiu, tá certo? E é um cara que eu conheço, um cara amigo, um cara que eu vejo ele com humildade, com simplicidade. Ele, desde quando ele é diretor da Escola Darwin, né, no qual eu também já fiz contrato com ele para que um dos cursos nossos, né, do sindicato fosse lá, né, que eu já fui presidente do sindicato, e ele abriu mão, ele concedeu lá todas as suas... Estive lá também. Então, são coisas, entendeu, que a gente tem que parabenizar. Mas o teu conhecimento é muito vasto. E vamos comentar sobre isso mesmo. Você acha ruim, acha bom ser criticado, ser mostrado? Você citou o nome de pessoas aí com quem eu trabalhei também, né? Que eu trabalhei com o Evandro Leitão, eu trabalhei com o Robson de Castro, não com o João, né? Que está à frente, João Paulo, né? Que é o presidente atual do Ceará. Não trabalhei, mas o Marcelo no Fortaleza eu trabalhei também. Mas ele foi a base financeira dos dois, principalmente do Robson, né? Eles deram uma estrutura diferente, deram um conhecimento diferente, né? Tanto que quando o Evandro me contratou, junto ao Edson Bringel, que fazia parte da direção do Ceará, era o seguinte: olha, nós estamos aqui há 10 anos que a gente não carrega nada, a gente não ganha nada. Eu digo assim, não me cobre nada não, me contrate e me dê um ano, que no próximo ano você é campeão. E o Ceará foi campeão, na base, eu estou dizendo, né? E logo em seguida, no ano seguinte, em 2010, nós subimos para, junto com o Paulo César, o PC, né, que veio e subiu em 2009 para 2010, você lembra disso? Né? Depois ele foi embora, eu assumi alguns jogos ali no Campeonato Brasileiro da Série B. É lógico que não fica a minha... Você fala do Guzmão? Guzmão. Não fica a minha imagem, mas eu fazia parte daquela equipe também, entendeu? Sim. Era base profissional. Como depois, em 2011, com o Dimas Filgueira, nós conseguimos também levar uma Sul-Americana. Então, tudo isso é histórico, desses presidentes que você falou. Tá certo? Eu participei, quando você falou do nome deles, eu fiquei pensando assim, eu estive com essas pessoas, então nós podemos comentar e criticar ou elogiar, porque nós estivemos lá, né? Você na crônica e eu como funcionário na época. Mas a mudança é tremenda. Eu não sei como é que as pessoas não conseguem enxergar a mudança. Eu costumo dizer que, olha, e aqui é a única alusão que eu vou fazer ao espectro, não é nem ao aspecto, ao espectro político, mas do ponto de vista da administração, da gestão. A gestão pública, política, ela tem basicamente a complexidade da gestão esportiva, ou o inverso, entendeu? E por que eu digo isso? Há 20 anos, uma pessoa para dirigir o Brasil, um presidente da República Federativa do Brasil, tinha que ter um perfil.
Hoje ele pode ter o mesmo perfil, mas com o mesmo perfil é muito mais difícil. Por quê? Porque as complexidades e os desafios para um gestor cresceram. São enormes hoje. O futebol também. Por que eu digo eu respeito os históricos? Aqui não é nada contra os históricos, não. É a valorização do que ocorre hoje. Porque, convenhamos, eu acho que quanto a isso não há discussão. É muito mais difícil e o nível de exigência é muito maior, e eu não digo de exigência de torcida, não. O nível de exigência para a formação de um dirigente, que pode até não ter formação, mas porque é exigido dele, é muito maior do que no passado. Passado você dirigia o clube de qualquer maneira, agora não. O sarrafo, eu costumo dizer que o sarrafo subiu, o patamar subiu. E aqui cabe uma discussão, e aí é muito mais aqui o viés do cronista, esse tipo de discussão. Uma coisa contra a qual me insurjo também, as pessoas dizem assim, o nosso time é de primeira divisão, queremos time de primeira divisão, dirigentes de primeira divisão. E a torcida, quando é que vai ser e é de que divisão? E quando eu falo de divisão, estou falando do aspecto financeiro, não, estou falando do aspecto do entendimento do futebol. E quem são as pessoas mais capacitadas para transferir esse conhecimento para o público em geral? É o cronista esportivo. Então, se ele não tiver uma boa formação, se ele não tiver um bom entendimento, e o futebol, eu costumo dizer, o futebol, ele começou como uma disciplina, futebol. Ele evoluiu, e para quem não sabe, eu não sou muito ligado a esses dados históricos, mas em 58, o Brasil ganhou sua primeira Copa do Mundo, graças também ao departamento médico. E olha que simplicidade, principalmente a odontologia, porque detectou mais de 100 focos dentários nos atletas em 1958. E se isso não fosse corrigido, o Brasil tinha técnica, tinha qualidade, mas não teria, entre aspas, gás para levar a Copa de 58. Então, ali, não há exatamente aí, mas esse é, para mim, um dos maiores exemplos da multidisciplinaridade do futebol. Caminhou para a disciplina, aspecto disciplinar, para o multidisciplinar. Do multidisciplinar para o interdisciplinar. O interdisciplinar, para quem não sabe, significa a interação do conhecimento em geral público junto com o conhecimento disciplinar para transformar num conhecimento mais rico. E essa experiência... você estava levantando alguns dados, foi a minha primeira grande experiência na Faculdade Estadual do Ceará. Temos a nossa UFC, você citou outras faculdades, mas na Universidade Estadual do Ceará, eu fui convidado, certa feita, foi uma das primeiras incursões nessa área universitária. Para levar elementos, levar esse conhecimento do cronista esportivo junto com os da rua para dentro do ambiente acadêmico, para que lá se formasse, digamos assim, um novo conhecimento muito mais rico, que era resultado da interação do conhecimento popular, do conhecimento das ruas, do conhecimento do cronista esportivo com o conhecimento acadêmico. Uma experiência fantástica. E era chamada de Lab, tratada como Lab UFC, porque era um laboratório. Olha que coisa rica, que coisa bacana. Então, as pessoas nem têm conhecimento disso, mas isso ocorreu aqui, no estado do Ceará, no âmbito da Universidade Estadual do Ceará, repito. Então, até me perdi um pouco, eu tinha começado a falar, mas não era exatamente sobre isso. Mas para mostrar como o futebol, ele se enriquece a partir disso. E o cronista esportivo, ele é muito mais do que meramente um transmissor, uma pessoa que interpreta, que narra fatos. Eu também, hoje, eu vejo que até as estatísticas, que é um dado essencial para a gente, para vocês de dentro do futebol, que trabalha, digamos, intracorpos, que trabalha ali dentro de campo, mas também para a gente que analisa o futebol fora de campo. Ele é muito importante, mas as pessoas ficam... Dar crédito é importante. O sofá, eu chamo de sofá score, o soft score. Citei esse aqui, porque são os dados estatísticos dos mais conhecidos, mundialmente inclusive. Mas a pessoa vai para um programa, uma emissora não vou citar aqui, mas uma emissora de grande audiência, falando para um grande público, e diz, o soft score diz isso. Soft score e nenhuma estatística diz nada. Aquilo são dados meramente numéricos, estatísticos, para você interpretar. Se você não tiver a capacidade de interpretar, não adianta dar crédito.
para quem fez a estatística, a questão não é a estatística, é o que você faz a partir dos dados que você tem, que são te passados. E essa interpretação, que não só o profissional, que trabalha intracampo, mas quem trabalha fora do campo, o cronista esportivo, para ser mais preciso, ele precisa ter. Eu sempre batalhei. Alano Maia, outro que eu quero citar, que veio Edilson Alves formou o Alano agora colocou um outro, até por força também estatutária, né? A gente entende tudo isso. Mas o Alano também é um trabalho espetacular. Do ponto de vista da socialização do cronista, do ponto de vista da luta pela evolução, da formação do cronista, embora não seja o papel essencial e predominante da APCDEC, porque é uma entidade meramente associativa, mas ela tem trabalhado muito nesse sentido. E veja que você falou de uma pessoa também, que eu ia até falar, eu sei que não foi por esquecimento, mas chegou o momento adequado e você falou, que é esse cara que eu tenho uma admiração tremenda, sempre procurei prestigiar, mas não fui por alguns problemas meus, pessoais. Mas se eu pudesse, eu prestigiaria todo tipo de evento que fosse realizado, pelo menos aqui, no estado do Ceará. Tanto é que, sabe onde eu conheci de verdade? Numa batalha, do ponto de vista de ideias, meu amigo e seu, amigo comum nosso, Marcos Gaúcho, presidente do SAFES. Eu reputo o SAFES, não conheço de perto o trabalho dos outros, mas assim, mais por insight, por intuição, eu acho que é o melhor trabalho de sindicato do nosso país. Trabalho espetacular. Pode ficar com certeza que é um assim. Cara que escuta, Sim. É um cara que batalha pelos direitos dos atletas, Sim. Mas sem radicalizar, porque já tivemos várias vezes. Olha a minha situação, como muitas vezes eu me colocava numa situação intrigante. Já fui ouvidor do futebol cearense, fui dirigente da Federação Cearense de Futebol, gerente e coordenador de futebol feminino da federação, mas eu tinha que lidar com o presidente do Sindicato dos Árbitros, às vezes eu tinha que lidar com o presidente do SAFES, e o trabalho do Marcos Gaúcho, um trabalho fantástico, porque ele nunca foi um cara extremista, sempre esteve aberto ao diálogo e sempre foi parceiro de todos. Tanto é que na criação, pelo Aguiar, quero acreditar aqui, doutor Aguiar Júnior, cara de ideias fantásticas, uma cabeça iluminada. Por mim, Aguiar, você era candidato a presidente da federação, mas tem um aspecto político que o pessoal não quer, mas eu estou falando isso não é em demérito do presidente Mauro Carmério, não, porque eu já fui parceiro, tenho um profundo respeito e creio que ele, pelo menos, diz isso, faz esse discurso, tem um respeito muito grande por mim, pelo trabalho que eu realizei, porque, afinal de contas, o futebol, e aqui é um pouquinho de autopromoção, talvez pode parecer, mas a questão não é essa, é porque a gente precisa colocar as coisas no devido lugar. O maior trabalho de futebol feminino foi feito quando eu lá estava, quando era dirigente da Liga Cearense de Futebol Feminino, que colocamos essa instituição que nós presidíamos à disposição da federação, porque a federação tem uma política que a gente aceita de que eu não quero dinheiro público para não ser fiscalizada pelo público, pelas entidades, pelas instituições. Tudo bem, é um direito deles, mas está aqui a Liga que tem coragem. Porque, para quem não sabe, a Liga Cearense de Futebol Feminino, ela já administrou mais de 1 milhão de recursos em menos de um ano. Em 6 meses, ela administrou mais de 1 milhão de recursos. Olha aí. Entendeu? Então, rapaz, esporte é intercooperação. De um esporte ou de uma modalidade ou categoria que a gente possa falar que não tem renda, né? E você conseguir administrar 1 milhão que entra e sai dentro de um processo de desenvolvimento, isso é uma grandeza. Você está apontando aí. Olha, mas veja só assim, tudo isso que está se comentando aqui, e eu te ouvindo, né? Isso faz parte da crônica esportiva, isso faz parte dos comentários leais das pessoas que cresceram, que ficaram à frente, né? Quando você assume uma presidência, é porque você é o responsável por administrar tudo o que acontece dentro do clube. Errado ou certo, você está ali e tomou a frente. Então, para esses todos que são presidentes, que foram citados aqui vários nomes de pessoas, tanto dos clubes, das entidades, dos sindicatos, associações e das faculdades também, veja só o seguinte, são pessoas de uma grandeza que a gente tem que bater palma, que são pessoas que assumem a responsabilidade e colocam à disposição e faz grandes trabalhos, como você citou aí, do Marcos Gaúcho, que eu também já conheço há muitos anos, e aquele cara me ensina todos os dias como lidar com o esporte, lidar com as pessoas, lidar com as entidades. Já estivemos juntos também a vários encontros
no Rio, em São Paulo, dos sindicatos, da própria Safes, do Sintrifus. Quer dizer, eu já estive com o Marcos em muitas situações, como todos esses cursos, essas preparações que nós falamos aqui, ele também sempre está presente. Quer dizer, é uma pessoa altamente dedicada ao que faz, né? Essa proteção, esse apoio, esse incentivo aos atletas, isso é uma maravilha. Entrar e sair dos clubes e ser bem atendido, isso não é simples, não é fácil, né? Então, mas eu queria falar de um assunto que eu não sei se tu vai ter a disposição de falar sobre o assunto. A mulher entrou na crônica esportiva. E ela é narradora, ela é comentarista, ela é repórter, né? Ela faz parte também desse meio na crônica esportiva, graças a Deus, porque a mulher, tanto quanto o homem, tem tantos conhecimentos que possam ser colocados à prova a qualquer momento. E a área esportiva não tem nada, eu acredito que não tenha nada que possa contestar um crescimento, uma evolução, uma participação feminina. E, na sua opinião, o que é que você diz sobre isso? Por exemplo, você é um homem cronista, há muitos anos à frente do esporte, tem uma ligação muito próxima, já até falou da federação, da PCDEC e tal, e a mulher está lá agora também. E aí, como é que tu vê esse encontro, essa oportunidade que está sendo dada às mulheres na crônica? Olha, dizer para você o seguinte, eu não vou me colocar aqui como 100% responsável pelo aporte, pela chegada de uma primeira gestora na área do futebol feminino na Federação Cearense de Futebol, mas eu tive participação. Eu fui consultado, eu aprovei. Na época, uma jovem, uma menina indicada pelo professor Chagas Ferreira, do antigo Menina Olímpica, né? Porque teve que mudar o nome por uma questão de direitos e tal. Meninas do futebol hoje, se eu não me engano. Não, Meninas Campeãs. Meninas Campeãs, né? Então, obrigado. Ele faz um trabalho espetacular. E produziu não só atletas de futebol, mas produziu a Cida, a Aparecida, Maria Aparecida, sim, que acabou sendo uma revelação na federação como gestora. Foi quem me sucedeu na área do futebol feminino. Entendeu? E nós demos a anuência, nós dizemos, olha, bacana, estamos de acordo, agora trabalhar a cabeça dela para ela saber que a história dela como menina olímpica acabou. Sim. Aqui nós somos dirigentes de todos os clubes, e dos pequenos mais do que dos grandes, porque, como dizia o grande Rui Barbosa, o direito dos descamisados e desvalidos, isso não é alusão ao Collor de Mello, não. Ele disse bem antes, se alguém copiou alguém, foi o Collor que copiou, porque veio depois do Sim. Rui Barbosa. Né? Então, o direito, ele sempre pugnou por isso. Eu acho que, inclusive, no seu discurso, quando foi paraninfo de uma turma na área de direito, e ele era um excepcional jurista, Rui Barbosa disse isso na chamada Oração aos Moços, que foi o discurso dele para essa turma que ele foi convidado a ser paraninfo na área da formação do direito. Então, o direito dos desvalidos e descamisados, ele vale mais, quer dizer, vale mais no seguinte, de que ele precisa ser muito mais olhado e trabalhado, porque a maioria está bem, esses é que precisam ser olhados. Né? Então, o futebol feminino ele tem também uma coisa que aí eu já não gosto. Toda a vida eu me insurgi contra isso. Ser o coitadinho da história. O futebol feminino não é coitadinho. Houve uma época em que a FIFA, quem obteve mais recursos proporcionalmente, foi o futebol feminino. E nós participamos disso. CBF é a mesma coisa, porque a FIFA ela não injetava recursos direto para as federações. Não, ela teria que injetar para a CBF e fiscalizar se a CBF fazia essa distribuição de forma equitativa. Fato é que nós tivemos um grande evento que nós perdemos realmente no curso da história, foi o maior evento que eu já vi da CBF, que todo mundo critica, só que ninguém lembra que a CBF, a maioria dos gestores da CBF tem inclusive MBA. Se não vale nada, aí vão questionar o estudo, as universidades, mas para mim vale. E olha que eu não tenho curso superior completo, nenhum. Tenho 2 incompletos, mas nenhum completo. Mas respeito demais essa formação das pessoas. Então, a CBF não tem só coisas ruins. Ela faz muita coisa boa também, que precisa ser ressaltada e estimulada.
né? E eu estou sempre me renovando também, porque a gente vive de esperança, também no futebol, porque o futebol é a vida. Sim. O futebol é a vida, o esporte é a vida. E eu espero que a CBF ela também renove os seus quadros. Agora, quando eu falo em renovar, quem gosta de novidade, eu costumo dizer, é fofoqueiro. Eu não estou falando de novidade. Você pode botar um cara de 60 anos e ele renovar lá. Eu estou aqui falando, mas eu tenho certeza que eu não estou falando algo que tem a ver somente com a minha faixa etária, 71 anos de idade. Não, eu estou falando, mas eu me reciclo, eu me renovo. Tanto é que você falou, e eu até, aqui os assuntos são tantos, e muitas vezes, por uma falha minha, eu acabo não respondendo a determinadas indagações suas. A mulher no futebol. Eu vou responder para você da seguinte maneira. Quando você encara uma luta como a do futebol feminino, você não está encarando a sua luta do futebol. A luta do futebol é mínima. Entendeu? É o direito da mulher de tomar a sua decisão e dizer, eu quero praticar esse esporte. Porque, por incrível que pareça, a questão do futebol feminino é permeada pela área do direito cerceado. Tem meninas que entram em crise, por quê? Porque elas querem jogar futebol e a família, de forma preconceituosa, não deixa. A família quer decidir até o esporte que a jovem gosta. Então, a luta era grande. Uma pessoa que trabalhou com futebol feminino, como é que eu posso cercear a presença da mulher na crônica esportiva? Não, até porque a mulher, e aí já é ciência ou neurociência, a mulher tem um componente que nós homens também, se não temos, é para ter, porque ninguém é masculino de todo, ninguém é feminino de todo, mas isso é uma outra questão. A mulher, ela tem uma sensibilidade que, em regra, não vou dizer que são todas, em regra, é maior do que a nossa. Então, a gente já tem um ganho nessa área. E, como cronista esportivo, como futebol, é um ambiente, digamos, eclético, multifacetado, multidisciplinar, interdisciplinar e mais transdisciplinar. É por isso que eu mantenho sempre comigo, não obstante a idade, uma visão inclusiva e jamais excludente. Eu não excluo nada. E o que eu puder incluir, eu incluo. Isso é uma forma de lutar também contra o preconceito, contra ideias prontas ou pré-prontas. Não, eu estou sempre aberto ao novo, sempre aberto ao conhecimento. Olha, Bené, você vê como é as coisas, né? A gente aqui comentando, falando, tal, não sei o que, o tempo vai indo, nós já estamos no final do nosso programa. Rapaz. Eu estava desconfiado. Assim, eu digo, caramba, tanta coisa que a gente ainda tem que debater, conversar, né? Abrir um pouco mais esse leque, né? Mas eu também, eu acompanho, entendeu? É uma pergunta que eu ia fazer para ti, mas vamos deixar para um outro momento, mas eu acompanho algumas mulheres que falam, que comentam, entendeu? Que narram o jogo, né? E aí eu faço as comparações dos grandes cronistas com os de hoje. Eu lembro que eu lembrei do nome do Caio César, né? Caio César. Que é um narrador, eu acho, ele que leva o torcedor junto, entendeu? É como o Gomes Farias, é como o Júlio Salles. Ele levava o torcedor a ouvi-lo porque era uma narração que chama você para o jogo. Você está vendo, às vezes eu estou vendo ali na televisão e eu estou aqui com o meu celular ouvindo a narração. Sim. Porque esse cara que narra é diferente de quem está narrando na transmissão. É um cara apagado, que não dá luz nenhuma, que não dá brilho nenhum para o jogo, enquanto o cara aqui... Não, eu digo, rapaz, às vezes eu prefiro ver o jogo na televisão, né, e ouvindo o narrador da transmissão aqui no celular, entendeu? Então, essas coisas, eu acho que faz parte do ser humano. Tem esse negócio de ser contra ou a favor, a João, a Chica, Antônio, Maria, José. Não, eu acho que é o gosto de cada um. A gente tem que respeitar isso. É de qualquer forma que... Mas eu deixo para ti aqui e já lembro, né, que a satisfação nossa foi muito grande estar sentado à sua frente, conversar e falar algumas coisas importantes que é o esporte nacional, né? E que você possa fazer a sua despedida. Se você quiser deixar alguma mensagem, alguma palavra, te agradeço muito. Você já me deu a oportunidade de falar o que eu acho que é mais essencial. Eu vim aqui realmente de peito aberto, não teve ensaio, e vim à disposição para aceitar o desafio de conversar sobre quaisquer temas que fossem levantados aqui. Sim. Evidente que, do ponto de vista da organização do programa, eu ajudei a desorganizar.
Mas você, como um bom condutor, e o menino aí, os meninos aí mesmo, quietinho no canto deles, inspirando a gente aqui também, diante disso aqui, eu ainda estou... Não é que a gente nunca tenha visto, a questão não é ver, a questão é você ver até o que você já viu, mas com olhos de quem nunca viu. E realmente eu contemplo tudo isso aqui, toda essa estrutura com admiração, porque o trabalho que está aqui nesse estúdio é apenas parte de um grande trabalho realizado aqui neste evento, no prédio onde está instalado esse estúdio. Então eu prefiro muito mais me deliciar com o que vi e por estar aqui presente e dizer que, não obstante todas as dificuldades que eu enfrentei, questões pessoais, para vir até aqui, mas que valeu a pena. Eu acho que o meu muito obrigado e o que eu posso dizer para prestigiar essa sua iniciativa, a iniciativa de toda essa rapaziada aí na área técnica, é exatamente dizer isso. Valeu a pena de verdade, digo isso de coração, com o que há de mais autêntico na minha alma. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aqueles que acompanhou o nosso programa. A CT5 é um programa de esportes e que fica satisfeito por você acompanhar os programas da Casa Vovó Dedé, onde você encontra vários meios de se divertir, de curtir, de entender, de compreender, de desenvolver conhecimentos. Um grande abraço e a nossa satisfação por estar sempre levando programas que sejam importantes para todos vocês.